Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos ao Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Está no ar o programa desta segunda-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. Mas a gente está aqui, hoje tem trabalho, hoje tem podcast para a gente falar bastante sobre o GP da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1. Eu sou André Neto, sou apresentador do programa. Hoje conto com as participações do Marco Celestino, editor da revista Auto Esporte, e do Rafael Suzuki, nosso convidado do dia, piloto da TMG Racing na Stock Car, indo para sua 11ª temporada seguida. Antes de eu abrir o papo aqui com os meus colegas, queria fazer aquele serviço de sempre. Você que está assistindo a gente com imagens aí no YouTube da CBN, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal da CBN para você não perder nenhum episódio do Velocidade CBN e, claro, deixa aqui também nos comentários o que você achou desse GP da Arábia Saudita. E para você que está escutando a gente nas plataformas digitais, siga o podcast Velocidade CBN para você também não perder nenhum episódio. Compartilhe com seus amigos, com família, com todo mundo e, claro, deixa aquela avaliação positiva para a gente nesse episódio de hoje, dia 21 de abril. Então agora sim, recado tá dado, vamos abrir o episódio de hoje do Velocidade CBN, começando com o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Foi uma corrida que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, que não encheu os nossos olhos, não deixou ninguém na ponta do sofá ali empolgado com o que estava acontecendo na pista. E eu queria começar com você, Rafael Suzuki. Primeiro, muito obrigado, seja muito bem-vindo à CBN, obrigado por topar esse convite para estar com a gente aqui hoje, feriado na CBN. Queria saber o seu destaque inicial desse GP da Arábia Saudita, que teve a 3ª vitória do Piastri na temporada e o australiano agora é o novo líder do campeonato. Primeiro, obrigado pelo convite, André, Marcos, muito feliz de estar aqui falando de automobilismo, especialmente Fórmula 1, né? Não tem como não é só porque eu vim aqui no programa que eu assisti, eu não perco nenhuma corrida, a gente está sempre ligado e mesmo de fora sempre tem alguma coisa que o piloto aprende assistindo outras categorias, especialmente Fórmula 1. E assim, a corrida de ontem já era um pouco esperado, né? Um traçado, Jeddah tem muita curva de alta, poucas assim freadas, né? E a questão das ultrapassagens ia ficar um pouco limitado. Então parece que toda a emoção da corrida realmente ficou ali na primeira curva, na largada, e ali depois foi uma questão de impor ritmo, né? E uma coisa que eu notei que é uma pista muito exigente fisicamente, não teve safety car, não teve nem virtual safety car, e isso para um circuito de rua é muito, muito raro, né? Teve aquele começo ali, desculpa, né, se eu não me engano, primeira volta na primeira volta, mas depois que a corrida, vamos dizer assim, ela começou a fluir, foi até o fim, né? E os pilotos saíram bem desgastados, então isso mostra como o esforço de um piloto de Fórmula 1 ainda nos dias atuais, ou principalmente nos dias atuais, com a força G e o calor ali, mesmo correndo à noite, eu fiquei assim impressionado com o ritmo, né? Apesar de ter quase ali 1h30 de corrida, todo mundo não economiza nada, né? Acho que a gente fica pensando muito em Singapura como esse desafio físico maior da Fórmula 1 e às vezes isso acaba passando batido em outras etapas também, e Jeddah, Arábia Saudita, acho que com certeza também é uma dessas que leva os pilotos ao limite. Acho que deu para ver de fato muita gente saindo bem cansada dessa corrida. Agora, quem estava assistindo não ficou muito cansado, né, Marcos? Seja bem-vindo, está estreando aqui com a gente no Velocidade CBN. Queria o seu destaque inicial desse GP da Arábia Saudita, quem que você achou que foi bem, quem que você achou que foi mal, quem que te impressionou e quem que te decepcionou nesse fim de semana? Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você, com o Rafael também. Realmente a corrida, para quem estava em casa, no sofá, não foi lá tão cansativa, né? Na verdade, talvez até um pouquinho sonolenta, digamos assim, depois daquele safety car ali, daquele entreveiro entre Tsunoda e Gasly ali logo na primeira curva. E aí a gente teve, vamos lá, como destaques ali, para mim pelo menos, a gente teve Charles Leclerc, teve um stint com médios ali realmente fantástico, uma administração dos compostos ali primorosa, primeiro pódio inclusive da Ferrari na temporada.
A Williams, para mim, também foi um destaque muito positivo, com o Carlos Sainz largando em sexto, né, tendo um quali muito bom, fim de semana excelente do Sainz, depois ali ajudando o Albon, que também fez uma ótima corrida, então também para mim foi um destaque positivo. E a gente pode falar também, eu coloco aí também outro camaradinha nesse grupo, o Isaac Hadjar, que terminou ali, terminou em 10º, uma corrida muito sólida. E para a gente fechar aqui, claro, o nosso querido Oscar Piastri, que mais uma vez foi realmente dominante, administrou a prova de maneira realmente ali, foi indubitavelmente o grande cara da corrida ali. E a gente, na semana passada, a gente falou muito sobre a sensação de virada de chave na temporada da Fórmula 1 no último fim de semana, que o Piastri venceu, o Lando Norris foi mal, errou bastante na corrida no Bahrein, e a gente chegou pro podcast todo mundo meio com a sensação de que, mesmo sendo mais jovem, o Piastri talvez esteja mais pronto, mais preparado do que o Lando Norris para ser campeão. Rafael, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque é raro a gente ver um piloto na sua terceira temporada, e aí seja Fórmula 1, seja qualquer outra categoria, chegar e já se mostrar pronto assim para ser campeão. Queria saber se você concorda com essa visão, se você acha que o Piastri meio que tomou o campeonato para ele nesse momento, e ele seria o favorito aí nessa briga interna das McLarens. Eu acho que o momento tá realmente favorável ao Piastri, né? Eu acho que o Norris sentiu um pouco desse peso do companheiro de equipe. Não é fácil, porque ser campeão não é só ganhar do companheiro de equipe. E o Verstappen tá mostrando para todo mundo que se alguém quiser tirar a hegemonia dele na Fórmula 1, vai ter que ser beirando a perfeição, né? Então, porque ele comete poucos erros, quase nenhum. A gente nem lembra a última vez que o Verstappen cometeu algum erro e ele acabou jogando pontos fora. Então o Verstappen está exigindo muito dos dois pilotos da McLaren, e o Piastri tem já, né, um amadurecimento que é impressionante, né, para 3 anos de Fórmula 1, mas as categorias de base também deram essa maturidade para ele chegar já chegando. E o que impressiona para mim no Piastri é a frieza dele, né? Até todo mundo comenta um pouco disso, que tem lá os memes, ele sorrindo, ele triste, ele depois de um bom resultado, ruim, tá com a mesma cara. E isso vai criando, né, também um respeito ao Verstappen, né? Eu vi uma entrevista, uma aspas do Verstappen, que ele fala que realmente ele acha legal a postura do Piastri, né, de não comemora demais, mas também quando alguma coisa não vai tão bem, ele também não acha que é o fim do mundo. E o Piastri já criou esse respeito perante ao Verstappen, né? Já o Norris está numa situação um pouco mais difícil, né? É cedo dizer que ele está fora do game, porque a gente está ainda, né, nem 20% da temporada, mas ele já está ali com certeza. Claro, de fora é tudo fácil, né? Sim. Eu estou aqui, enfim. Mas assim, eu acho que o Norris tem chance ainda de se recuperar, principalmente se ele conseguir se recolocar, né, mentalmente, que é normal, né? Um alto rendimento ali, todo mundo na pressão, mas é surpreendente assim, para quem não acompanha tanto Fórmula 1, surpreendente o Piastri, mas a gente que já está ali vendo que ele soube, né, no passado ele estava mais distante do Norris, então ele jogou aquele jogo da equipe a favor do título de construtores e sabia que a primeira oportunidade ele teria que pegar, e ele já está pegando. Então eu acho que o campeonato esse ano vai ser mais equilibrado do que nos últimos anos, que ano passado foi, mas o Verstappen já tinha um gap, né, até metade da temporada, e agora já não tem. E assim, o Norris, a gente está colocando ele atrás nesse momento, mas são 10 pontos de diferença só. É uma corrida que as coisas não deem certo para o Piastri, e o Norris já pode recuperar essa liderança. Mas eu tenho uma sensação que pega até com um pouco do que você falou, do Piastri não se abalar muito com o que acontece nas corridas, seja positiva ou negativamente, e pro Norris me parece que é muito o contrário, assim, ele sente muito quando ele vai mal, e ele talvez celebre demais, exagere um pouco quando vai muito bem também. Eu ainda acho que ele sente mais quando as coisas não funcionam, acho que ele se cobra demais ainda, ele não conseguiu tirar esse peso da autocobrança dele mesmo, e isso acaba afetando.
E nesse fim de semana ele bateu na classificação, isso comprometeu obviamente a corrida dele, mas depois na corrida, né, Marcos, a gente estava conversando antes também, ele foi mal num momento específico de passar o Lewis Hamilton, que Jeddah é uma pista que tem 2 setores de DRS, um na sequência do outro. O ideal é você passar no segundo, porque se você não passar no primeiro, o piloto de trás vai ter a chance de abrir asa de novo e você pode tomar a ultrapassagem de volta. Aconteceu isso nessa briga do Norris com o Hamilton 2 vezes, o Norris demorou um tempinho a mais do que deveria para passar o piloto da Ferrari e perdeu um tempo importante aí. Queria te ouvir também, Marcos, sobre essa briga pelo título. Se você vê algum favorito, se você acha que o Piastri se coloca nesse momento como o piloto principal da McLaren, ou se você acha que o Norris ainda é um cara que tem uma velocidade, um ritmo puro à frente ainda do australiano. O Zac Brown ele deixa muito claro que na McLaren, pelo menos por hora, não temos um primeiro piloto, né? Mas a gente sabe da preferência do Zac Brown pelo Lando Norris, ele nunca deixou de dizer que ele tem ali o Lando Norris como uma grande figura ali que ele trouxe para a Fórmula 1 e apadrinhou de certo modo. Mas hoje, assim, acho que a evolução do Piastri ela foi sendo de forma tão gradativa e tão sutil, principalmente na primeira temporada dele. A gente falava, o Piastri não sabe, não classifica bem, o Piastri não administra bem pneu, o ritmo de corrida do Norris é superior ao do Piastri. E ele foi chegando perto do companheiro e suplantando agora o Norris em todos esses aspectos. E é o que vocês falaram também, né? O Rafael falou e você também, André. A questão mental também é muito importante. Eu acho que o Piastri ele se sai melhor de situações mais escorregadias. Ele na Austrália cometeu um erro ali, a Austrália toda junto com ele cometeu aquele erro. A maldição da Austrália com os pilotos da casa é impressionante. Impressionante, e cometeu aquele erro ali na Austrália, tudo bem, né, aquela condição de chuva, uma condição adversa, mas ele conseguiu se recuperar naquela prova e ele não demonstrou nenhum tipo de fraqueza nas provas subsequentes e está aí com uma liderança de 10 pontos à frente. Enquanto o Norris ele vem titubeando cada vez mais e realmente com essa luta dele ali com o Hamilton foi um Hamilton que a gente vai falar mais pra frente no programa, que pra mim foi uma grande decepção, um Hamilton com pouco ritmo, desanimado com o carro, já desanimado com a equipe, e ele sofreu bastante, perdeu ali realmente tempo ali precioso atrás do Hamilton, e hoje, de fato, se eu for para cravaria Piastri como grande favorito aí a conquistar esse título. Tô com você nessa também. E aí, Rafael, você falou do Verstappen, eu queria colocar o piloto da Red Bull nessa conversa, porque ele de fato está nessa conversa, nessa briga pelo título, e acho que a primeira volta na Arábia Saudita, a minha sensação foi que o Piastri quis dar um recado também pro Verstappen, de que aqui comigo eu não vou te dar espaço. Primeira curva, se você quiser, você vai por fora, você vai cortar a chicane, mas eu não vou te dar espaço. E a gente até estava falando semana passada, o Kodair estava aqui com a gente, ele falou um negócio que eu achei interessante, que o Norris talvez respeite demais o Verstappen e isso seja um problema para ele na pista. E o Piastri talvez não tenha essa questão, seja um cara que já chega jogando o Verstappen para fora mesmo, não tô nem aí, eu vou passar, vou ficar em primeiro. E pro Verstappen, ele está apostando, creio que ele e a Red Bull estão apostando que essa briga interna da McLaren vai ajudar ele, um piloto vai tirar ponto do outro ali dentro, essa coisa que o Marcos falou do Zac Brown não colocar um piloto número 1, né? A McLaren tem um orgulho próprio de falar que nunca teve primeiro piloto, que sempre tratou igual... Exatamente. Pelo bem e pelo mal, a McLaren tem esse orgulho de dizer que nunca teve piloto número 1. E aí eu queria saber se você acha que isso pode de fato ajudar o Verstappen, como que você vê as chances do tetracampeão para esse ano? Eu concordo que o Norris já demonstrou algumas vezes que respeitou demais o Verstappen. Eu acho assim, respeito fora da pista faz parte, o Verstappen comenta, elogia outros pilotos, mas realmente nessas disputas o Norris já teve alguns momentos que ele poderia ter sido mais duro, e o Piastri aproveitou a oportunidade, apesar de Jeddah ser um circuito relativamente estranho, porque o pole larga por fora, verdade, sendo que tem 150 metros aproximadamente até a curva 1. Então assim, se o Verstappen estivesse largando por dentro, provavelmente o Piastri não teria ultrapassado, porque o Piastri estaria naquela situação por fora.
né? Claro que o Piastri fez a parte dele. E o Verstappen largou muito bem, inclusive. Né? E assim, o Verstappen, apesar de ele ter reclamado da punição, né, de ter tentado ali contornar por fora, ele sabe que se fosse ao contrário, ele também não teria dado espaço ao Piastri. Então, no fundo, o Verstappen nem ficou bravo com o Piastri pelo movimento em si, porque ele sabe que ele faria o mesmo. Né? Ele ficou, talvez, muito mais por causa da punição e por ter desperdiçado, entre aspas, né, uma chance de ganhar uma corrida, porque é muito raro o Verstappen não ganhar uma corrida largando principalmente da pole, né? Então o Piastri foi perfeito, né, nesse sentido, largou muito bem, e o Verstappen costuma largar sempre muito bem, até se você olha a largada dos outros carros, não é que o Verstappen realmente largou mal, ele largou ok, sim, mas o Piastri deu um pulo, mesmo largando ali na parte mais suja da pista, né? Então eu acho que o Piastri, ele não está pensando muito nesse jogo mental. Eu acho que ele está pensando melhorar, entender. Ele mesmo fez algumas críticas depois da corrida de que a distância que o Verstappen estava dele não era confortável, de que ele poderia ter feito algumas coisas diferentes. Então eu acho que ele está mais focado nele mesmo por hora, né? Enquanto o Norris está ali assistindo aquela batalha. E assim, o Verstappen, para ganhar dele, vai ter que acertar muito, porque ele não vai dar mole, e ele já mostrou que a primeira oportunidade que o carro está ali parelho, ele vai dar trabalho. Então, eu acho que, por um lado, para a McLaren, é até bom, né, assim, não ter só os dois brigando pelo campeonato, porque não vai dar para focar só um no outro, vai ter que saber que para ganhar do Verstappen vai ter que fazer muito mais do que vinham fazendo até o ano passado. O GP do Japão do Verstappen essa temporada, para mim, é uma das grandes atuações assim, de um piloto na última década, porque ele claramente não tinha o melhor carro e ele consegue uma pole position muito absurda e uma vitória também muito incrível. Marcos, para eu passar para você falou do Lewis Hamilton, eu queria falar do heptacampeão, porque o Leclerc conquistou o primeiro pódio da Ferrari na temporada, a Ferrari começou capengando lá na Austrália, começou a achar um pouquinho mais de ritmo, e o Leclerc, enfim, como você falou, fez um trabalho muito bom nesse GP da Arábia Saudita. E do outro lado, o Lewis Hamilton segue sofrendo muito para se adaptar com esse novo carro. É lógico, né? Passou anos na Mercedes, correndo sempre com o mesmo motor, mesmo quando estava na McLaren também, então é uma mudança muito grande. E me chamou muito a atenção uma declaração do Hamilton esse fim de semana, falando que o que faltava para ele se adaptar ao carro da Ferrari, na verdade, era um transplante de cérebro, que ele precisava de um cérebro novo. Queria que você comentasse essa fase do heptacampeão, que decepcionou, acho, mais uma vez nesse fim de semana. Até quanto tempo, quantas corridas a gente tem para dar esse tempo de avaliação, de adaptação para o Hamilton na Ferrari? Olha, a gente já está chegando, né, em Miami. Daqui a pouco já entraremos aí na perna europeia com o Canadá ali na meiuca. Eu daria até o Canadá ali, o GP do Canadá, para que o Hamilton entregasse algo similar ao Leclerc, pelo menos, tanto em quali quanto em corrida. Ele tem devido muito ante ao companheiro de equipe, que é, obviamente, quem ali é nossa baliza, ali é o nosso sarrafo. A Ferrari é notoriamente uma máquina de moer campeões mundiais. Já demitiu Alan Prost, já tivemos aí Fernando Alonso, Sebastian Vettel sofrendo recentemente na Ferrari por questões administrativas e também dentro de pista também com questões referentes ao carro. Acho que no caso do Hamilton são as duas coisas também. Ele está demorando a se adaptar administrativamente, mesmo já tendo trabalhado com o Frederic Vasseur, mas é uma estrutura completamente diferente da Ferrari em comparação com a Mercedes, né, na Fórmula 1. E você também tem a questão do carro. Motor novo, é um carro totalmente diferente, e ele está realmente tendo muito problema para extrair desse pacote aí, pelo menos nessas 5 primeiras corridas. Enquanto a gente vê o Antonelli, né, o substituto dele, chegando mais perto do George Russell, a gente vê o Hamilton se afastando cada vez mais do Leclerc nas últimas corridas, né? E acho que a gente tem que lembrar que o Leclerc também é um pilotaço, né? Acho que Sim. Especialmente de classificação, para mim, Nossa. ele é um dos melhores, assim. Então, o Hamilton não chegou com uma tarefa muito fácil também não lá na Ferrari.
Rafael, só para a gente encerrar então esse assunto GP da Arábia Saudita e passar a nossa conversa mais para você, para sua carreira, para esse carrinho que está enfeitando hoje aqui o nosso estúdio, queria falar do Gabriel Bortoleto. Acho que foi disparadamente o fim de semana mais difícil para ele, em que as condições que foram entregues para ele foram as mais complicadas, porque ele perdeu o treino livre mais importante, que era o segundo treino livre, que era justamente no horário da classificação e também no mesmo horário da corrida, por conta de um vazamento de combustível. Teve que trocar o chassi por conta disso, e aí não foi bem na classificação, largou em último, errou na sua última volta rápida, e depois, na corrida, a Sauber decidiu fazer uma estratégia maluca com ele, parando ele ali na primeira volta para aproveitar o safety car da batida do Tsunoda com o Gasly, e o Bortoleto teve que fazer 48 voltas com um jogo de pneus duros. Ele conseguiu, mas o pneu já estava, de acordo com ele, prestes a explodir. E a gente ficou na torcida ali, ainda acompanhando nas últimas voltas, para ver se ele ia conseguir ficar na frente do Jack Durham. E o Durham passou ele na linha de chegada. Quão difícil é para um piloto chegando numa categoria nova começar com esse tanto de cenário adverso, andando já na equipe que é a última do grid, e aí tendo que lidar com esse tanto de problema técnico no carro que tira esse tempo precioso dele de adaptação também. É muito difícil. Assim, você estar na Fórmula 1 no pior carro, que hoje, se todo mundo fizer uma classificação do melhor carro para o pior, a chance de 90% dizer que é o carro da Sauber é fato. Né? Isso não é... Literalmente não tem argumentos contra isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a expectativa. Ele mesmo toma esse cuidado. É muito cedo para o mundo da Fórmula 1 ter uma opinião formada a respeito do Gabriel piloto. Eu acho ele muito maduro. Eu acho que ele vai muito bem na forma como ele se posiciona, na forma como ele lida com os erros. Eu vi uma entrevista que ele comentou um pouco do primeiro ano do Russell, que também não somou pontos ou passou a maior parte do ano no pior carro do grid. É claro que ele não pode falar que é o pior carro do grid, né? Não vai falar da própria equipe, mas a gente aqui de fora sabe como é. Eu acho que oportunidades vão vir em corridas pontuais. E aí é a hora que ele vai ser exigido realmente para poder pegar uma oportunidade, como o Hülkenberg teve já na primeira do ano, com vários fatores, chuva, sendo a primeira também, desgaste. Então, assim, eu acho muito cedo. A Sauber já é um projeto que está acabando, né? Então, isso para uma equipe também é complicado, por uma questão de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que o que o Gabriel fez na Fórmula 3 e na Fórmula 2 não é muito diferente, ou é igual, quase igual que o Piastri, que é o cara do momento, fez há poucos anos atrás, né? Não foi há 15 anos, não foi gerações muito diferentes. Então, assim, eu continuo positivo. Eu acho que ele está sabendo da dificuldade. E assim, quando as coisas não encaixam, acho que assim, você tem que só trabalhar, né? Não adianta ficar muito falando, querendo colocar justificativa para tudo. E eu acho que ele está indo bem nesse sentido, né? É que, claro, que nós brasileiros, ou quem está mais longe do automobilismo e só como fã, tem uma expectativa normal. Mas isso o Brasil é assim em todos os esportes, né? Então eu acho que vai aparecer. Ano passado apareceu uma ou outra oportunidade no fim do ano para o Zul, para o Bottas, que eles foram lá, o Zul foi lá, chegou em oitavo numa corrida. Então eu acho que quando vier a gira europeia também, em pistas que ele correu já em outras categorias, tende que ele treinou, né, com carros de outros anos, eu acho que ele vai aproximar e aí a oportunidade vai vir. Mas assim, não tem outra expectativa que não fosse o aprendizado nesse início, e ele não está longe do Hülkenberg. Não, de forma alguma. Não dá para dizer, não é uma diferença entre Verstappen e Tsunoda ainda, né? Que é um páreo duro pro Tsunoda, assim, é um negócio que eu torço pro Tsunoda, japonês e tal, mas ele tá ali num páreo. A comparação pro Tsunoda com o próprio William Lawson que estava antes já é excelente. Já é excelente, como era com o Pérez, como era então. Mas assim, né, a pressão vai aumentando, aí é um acidente na primeira volta, então a equipe também precisa.
E o Verstappen é o Verstappen, né? Sempre foi, e assim, é um dos melhores da história, na minha opinião, né? Eu não consigo julgar quem é melhor, mas Sim. com certeza lidar com um grande piloto como esse é complicado. E então, para você, brasileiro impaciente que está vendo essas primeiras corridas do Bortoleto, não está sabendo lidar com essa quebra de expectativa, se acalme. Acho que a comparação com o Piastri é muito boa, porque se a gente pegar o primeiro ano do Piastri na Fórmula 1 também, raramente ele conseguia andar na frente do Lando Norris, que também era um piloto mais experiente e muito rápido. Então, é um ano de fato de adaptação para o Bortoleto, e ele tem andado junto do alemão, principalmente em ritmo de corrida, acho que isso é mais importante. Já ganhou do Hülkenberg em classificação também, então não tem nada de desespero para esse momento, é uma questão de carro que não permite que ele brigue por coisas mais acima no grid, e também de um ano, como o Rafael Suzuki falou bem aqui, é um ano de aprendizado para ele. Eu acho, desculpa, só complementar que o Durham, ele está num momento mais difícil, porque há uma expectativa sobre ele e comparado... E ele tem um substituto ali esperando no Colapinto também. É. A situação do Durham é uma situação que, assim, ele foi quando o Colapinto foi anunciado como reserva da Alpine, todo mundo já ficou com a sensação de o demissionário, Durham né? E os Exato. acidentes, né? Isso também pesa. Você vê o Gasly largando ali quinto, sexto, Q3, oitavo, nono, e ele não conseguiu ainda. Então eu acho que ele está numa posição mais difícil. Também acho que o Durham pode ser a gente já teve o Liam Lawson sendo substituído aí, acho que o Durham... Esse também está numa posição bem difícil perante ao Rajar, que está surpreendendo aí, né? Agora, Suzuki, vamos trocar de categoria aqui, sair da Fórmula 1, passar para a Stock Car. Vocês, ano passado, com a TMG, foram campeões de equipe. Queria saber como que está a expectativa de vocês com essa mudança de regulamento, porque agora, daqui a 2 semanas, a gente tem a primeira etapa da Stock Car, com os carros novos, com os SUVs. Como que vocês, como equipe, estão se preparando para tentar manter esse título mesmo com uma mudança de regulamento tão grande? Assim, por enquanto só no teórico, né? A gente está estudando o carro, mas os carros ainda estão sendo recebidos pelas equipes. Eu acho assim, vai ser um ano de transição importante para todos nós, para a categoria, para os pilotos, para as equipes. Uma novidade, assim, eu estou na Stock Car, nunca tinha guiado um carro diferente, né, até então. Então é um carro que não usa um parafuso de nada de 2024 para 2025. Né? Um carro com outras tecnologias, um outro approach, um carro mais leve. Então, assim, continuar na equipe que a gente teve bons resultados ano passado, a TMG, já é assim, você está entrosado com a equipe, já é um ponto de partida importante. Né? Agora a gente só vai pensar, porque senão se troca de equipe também, se são novos no novo ambiente, você tem o período de entender, de saber se você confia no engenheiro que está ali com você. Eu estou com o mesmo engenheiro já há alguns anos, que veio de outras equipes, então a gente já está super entrosado. Né? Então, além do campeonato de equipes, tem o que a gente considera, né? Não vou dizer que é o de pilotos, que até mais importante. É claro que ano passado quebrar uma hegemonia de uma mesma equipe que foi a Eurofarma RC durante muitos anos, por muito mérito, né, mostra que a gente está no caminho certo. Mas assim, na Stock é muito doido, não tem garantia de nada, os carros vão andar perto, a gente não sabe quem é favorito, todo mundo tem todas as equipes são muito profissionais, os pilotos estão num nível muito parecido. Então é difícil você ter talvez lá para o meio do ano eu vou saber te responder qual é realmente a nossa posição. Mas eu estou num ambiente legal, numa equipe que tem o Felipe, eu tenho o Felipe Massa como companheiro de equipe, é muito bom estar trabalhando com ele, a gente dá super bem, eu aprendo pra caramba com a experiência dele, então eu acho que isso já é um bom sinal de que a gente vai tá bem sim, além, claro, de todo o staff técnico. Então estou ansioso para a primeira corrida. Legal. Você espera manter o sarrafo ali elevado, porque você teve o último terço no ano passado de estoque muito bom, né? Chegando inclusive ali com chances de título até o finalzinho. Você espera manter esse ano aí, mesmo, claro, a gente, né, tem essa questão do carro, mas você espera manter esse seu nível de pilotagem aí já no começo dessa temporada? A gente trabalha todo dia para isso, né? Tive 2 anos bons na Stock, 23 e 24. Foram anos que eu consegui destravar
né? Uma coisa que eu não tinha, que era realmente chegar ali todo ano com chances de disputar o título, de estar ali regularmente brigando por pódios, vitórias, poles. Então, é claro, você vai subindo, né? E eu sempre tive um desafio pessoal de nunca me contentar, não preciso melhorar, né? Mas eu acho que é um bom momento que vai acontecer essa transição para mim também, né? Eu nos últimos anos eu venho pilotando carros muito diferentes, em categorias diferentes, o próprio TCR, que é uma categoria de tração dianteira, eu guiei GT, esse ano eu estou correndo de GT fora. Então, assim, toda essa... Eu acho que o piloto tem que ser versátil, então eu tenho tentado aprender guiando carros diferentes, porque agora é um carro diferente. Então, quem sabe eu consigo me adaptar de uma forma rápida, por já ter essa facilidade de estar pulando finais de semana seguinte, Porsche, Stock, GT, TCR. Então, eu me sinto preparado, né? Mas não quero também dizer que estou mais preparado que os outros. Eu quero pensar em mim mesmo e ver se eu já consigo extrair o máximo do carro logo de cara. E legal que você falou sobre essas diferenças dos carros de categorias. Queria, se vocês já têm alguma ideia do que vai mudar em termos de técnica de pilotagem para vocês com esses carros novos da Stock, se a diferença do chassi é grande o suficiente para vocês terem que se adaptar a alguma outra coisa. Vai mudar motor também, se eu não me engano, né? Vocês têm um motor turbo agora. O turbo tem um estilo de pilotagem diferente, né? O carro turbo, ele tem aquele delay Sim. normal de um carro turbo, né? Diferente do aspirado. O aspirado você consegue sentir muito mais a rotação do motor, porque ele está ali girando alto e você tem essa sensibilidade no pé um pouco mais fácil do que um carro com motor turbo. Então, eu já venho correndo de TCR também, já tentando aprender. Eu vejo alguns pilotos que têm essa experiência com motor turbo, ter algumas manhas, né, de poder estar ali mantendo o giro do motor e ter a sensibilidade. Então, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser uma troca que, apesar de chamar Stock Car, vai ser bem diferente em termos de peso, velocidade, downforce, posição de pilotar. Então, se o chassi... Lógico, a gente vai aprendendo, né, aos poucos como é que o chassi reage. Porque o Stock Car até então ele era um carro seguro. Era um carro que não dava muitos sustos, assim, no sentido de escapar de traseira de uma vez. Até porque como as equipes já estavam tão acostumadas com o carro... Muito tempo do mesmo carro. Muito tempo, e os pilotos também... Então todo mundo já sabia que era dali para cima, vamos dizer assim, a performance do carro. Agora não, agora a gente não sabe o que aquele teste pode resultar ou não. Então vai ser, talvez o piloto agora vai fazer mais diferença do que antes, era mais uma questão de acerto mesmo. E para quem está assistindo a corrida, as corridas da Stock que vão começar daqui 2 semanas, vai ter também o DRS. Queria saber como que você acha que essa mudança inteira de regulamento vai impactar para quem está assistindo, para o fã de esporte a motor que gosta de acompanhar as corridas da Stock. Isso é uma novidade até para a gente, né? No DRS normalmente é para corridas de carro Fórmula, né? Sim. Então a gente ainda não sabe, tá? Como vai ser, quando vai poder ser utilizado, o regulamento está para sair em relação a isso. Eu pilotei uma vez um protótipo AJR nacional aqui nas corridas de endurance que você apertava e soltava e ele fechava, né? E assim, era uma diferença brutal, né? Porque você tirar completamente o arrasto, então eu acho que as ultrapassagens vão ficar ainda mais agressivas no sentido de vai tirar muito mais a diferença do carro da frente do que a gente tinha ali no push to pass. Então, mas assim, pelo menos o público em casa que já está acostumado com a Fórmula 1 Verdade. já vai saber, né, identificar, porque no push algumas vezes as pessoas ainda perguntavam, mas como é que é nitro? E simplesmente era uma liberação de potência, que a gente andava com potência reduzida no motor V8 e aí liberava 100%. Agora o DRS vai mudar completamente
essa dinâmica. Rafael, para a gente fechar nos assuntos de automobilismo aqui com você, você falou também que você está correndo de GT na Europa. Queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido essa experiência até agora, por onde que você vai passar, quais pistas que você vai visitar nessa temporada no GT World Challenge. Foi uma boa surpresa esse ano estar fazendo esse outro campeonato. O GT World Challenge é conhecido como o campeonato somente de carros GT mais forte do mundo. É claro que o WEC, Mundial de Endurance, também tem um nível altíssimo, mas tem os protótipos, os hypercars. Esse ano eu estou correndo com o Ricardo Batista, com quem eu corri ano passado no Endurance Brasil, de Mercedes GT3. A gente ganhou o campeonato da GT3 e aí ele decidiu que era um desafio ainda maior, né? E aí realizar uma vontade de correr no exterior. Então deu certo de eu estar com ele, da gente continuar essa parceria. E vai ser assim, né? Um desafio a mais, né? Apesar de eu ter corrido na Europa muitos anos atrás de Fórmula 3, na Alemanha, de GT Open, mas assim, é um desconforto maior, né? Do que correr de Stock Car nas pistas que a gente já está correndo todo ano em outras categorias. Então, a gente vai correr o campeonato Sprint, né? O World Challenge tem o campeonato Endurance de provas de longa duração, que inclui as 24 horas de Spa, e o campeonato Sprint, que são 2 corridas de 50 minutos a 1 hora, que aí troca o piloto no meio da corrida. E a gente vai correr numa equipe que ganhou as 24 horas de Spa no passado, né, que é a Contuyu, num Aston GT3. Tem sido assim, uma baita experiência. Apesar de a Stock não ter começado, eu já andei muito de GT esse ano. A gente fez dias de treinos, a gente fez uma corrida de inverno. Então, por um lado eu já chego aquecido, né, para Stock Car, e também num ambiente que na Europa tudo é difícil. Assim, tem equipes de fábrica, pilotos profissionais lá também. Então a gente está com uma expectativa bem alta de poder estar ali brigando na nossa categoria. E assim, é sempre bom correr com essa galera. Muita gente que eu corria de kart, campeonato europeu, mundial, e agora está encontrando. Porque eu tenho assim uma vontade de correr os grandes cenários mundiais também, além da Stock Car, que eu não vou trocar num futuro breve, não. Bom, e agora antes da gente encerrar a nossa conversa aqui com o Rafael, eu queria chamar minha colega Silvia Rogar, que tem algumas últimas perguntinhas para o nosso piloto de hoje aqui. Obrigada, André, por estar aqui com vocês no Velocidade CBN. Obrigada, Rafael. Vou fazer aqui algumas perguntas aqui da área de investimento, enfim, como é que é o seu perfil. Muita gente pensa, né, que só o piloto ali está durante uma corrida tomando sozinho as decisões do que acontece ali, mas por trás tem toda uma equipe, né, de especialistas, estrategistas, experts ali para realmente que ele tenha ali esse potencial máximo, né, durante a corrida. Como é que você vê isso em relação aos seus investimentos também, né? A importância de ter esses especialistas com você nessas estratégias ali nas suas decisões financeiras. Bom, primeiro, obrigado, Silvia. É uma pergunta interessante em termos assim, né? Muitas vezes a gente responde só o que acontece dentro da pista, mas o extra-pista tem um peso tão importante quanto, né? Eu acho que para nós, esportistas, né? Acho que de uma forma geral, não só os pilotos, para a gente realmente focar e se concentrar, né? Ali no décimo, no milésimo, no trabalho diário do resultado esportivo, a gente tem que ter pessoas de confiança gerenciando essa parte, no caso, financeira, investimentos, né? Então, o piloto, quanto mais foco ele tiver, pelo menos no meu caso, assim, quanto mais coisa eu puder tirar da cabeça para poder me concentrar nas corridas, melhor. Então, eu acho que ter esse suporte de gente que realmente te aconselha, né, a tomar decisões. É claro que você toma as suas próprias decisões, mas eu particularmente gosto de ouvir bastante as pessoas da área de investimentos para poder realmente tomar as decisões e ficar com a cabeça vazia, no sentido não ter mais problemas do que os desafios que a gente tem já
no esporte. Maravilha. E no automobilismo é preciso muita calma, né, para agir sob pressão. Como é que essa vivência ela te ajuda ali na hora de você fazer suas decisões financeiras, principalmente nos momentos de instabilidade ali do mercado? Confesso que acho que teve um pouco do contrário também, né? O mercado eu acho que também ensina bastante para todos nós. Assim, não sei se eu tenho uma resposta única, né? É claro que o automobilismo já tem muita resiliência, ainda mais num esporte que a gente está, que no fundo uma corrida só ganha um, né? Diferente talvez você vá a um jogo de futebol, chance é 50%, né? Tem 2 times. Então, você aprende a lidar com a adversidade e principalmente a pensar a longo prazo, né? Eu acho que isso o automobilismo ensina, que você pode agora não estar na melhor equipe, no melhor carro, mas você está evoluindo, você está crescendo para quando for o momento e time ajudar. Então, eu acho que isso tem uma semelhança de você confiar no processo para ter o resultado final que você almeja lá para frente. É isso. E a gente sabe também que cada circuito ali ele é único, né? E ele exige estratégias muito particulares, né? Você vê um paralelo disso com a sua carteira de investimento? Você costuma diversificar e personalizar, Rafael? Costumo, assim, nunca tô, vamos dizer assim, all-in em nada, né? Uma coisa que eu costumo ouvir, né, diferentes formas de investimento, seja em renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, né? Então, assim, eu tenho a minha porcentagem que eu gostaria de tomar riscos, né? Isso tem muita semelhança, né? Quando você está numa corrida lá, você sabe que onde você vai ultrapassar tem uma chance maior de dar certo do que em outros lugares da pista. Então, é sempre uma tomada de decisões, assim, todos os dias, né? Você está ali estudando, avaliando. Então, eu acho que o mercado ensina bastante sobre isso. O meu perfil, assim, eu gosto de tomar algum risco, mas, assim, de uma certa forma, é um risco controlado. Nunca, até porque em automobilismo você não corre riscos excessivos, porque pode ser perigoso também. Um piloto ele precisa de treinamento, né, extremamente intenso, né? Nos investimentos também é importante você se preparar para tomar decisões importantes com mais confiança, mas tem uma equipe por trás, né, especializada para atingir esse seu potencial máximo também é difícil. Como é que você costuma se preparar para tomar boas decisões financeiras, Rafael? Eu acho que conhecimento é importante. Tomar decisão sem fazer ideia, né? Acho que estudar, e aí que entram as pessoas que te dão esse suporte, né? Eu acho que a boa assessoria é aquela que te ensina, né? Que te explica, e não que te força a tomar uma decisão que você não tenha segurança, né? Então, eu sou assim, eu gosto de ler sobre o assunto. Eu acho que tem muita coisa que o mundo corporativo também, em específico o mundo dos investimentos, te ensina, né, para o esporte em si, mas é importante você ter o mínimo de conhecimento para poder saber onde você está pisando. Então, o mercado financeiro é uma coisa que me atrai muito. Eu gosto de estar sempre acompanhando, né? Hoje, no caso, é feriado, o mercado está fechado, não estou olhando nada, mas eu vou sair daqui, amanhã já estou olhando. Gosto de ver análise fundamentalista, análise técnica. Então, é um meio que, assim, se eu não tivesse estudado um pouquinho, pelo menos, eu acho que eu estaria mais inseguro para tomar as minhas decisões. Maravilha, Rafael. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, André. Obrigado, Silvia. Bom, com isso, a gente encerra, então, meus queridos, esse episódio de segunda-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, do Velocidade CBN.
Quero mais uma vez agradecer muito ao Rafael Suzuki, ao Marco Celestino, a Silvia Rogar, que estiveram aqui com a gente no episódio de hoje, a Priscila Gubiotti nos trabalhos técnicos, comandando a mesa aqui da CBN. Esqueci de agradecer a Priscila nos 4 primeiros episódios, dessa vez eu não esqueci. E para deixar o recado final, você que escutou a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar sua avaliação, E mais uma vez, para você que acompanhou a gente aqui nas plataformas de áudio, não esqueça de seguir o podcast Velocidade CBN para você não perder nenhum episódio e, é claro, de compartilhar com todo mundo, com amigos e família, para esse podcast chegar o mais longe possível. Para você que acompanhou no YouTube da Rádio CBN, não se esqueça também, é claro, de deixar o seu like, que ajuda muito a gente aqui, de compartilhar também com família e amigos e de deixar aqui nos comentários o que você achou desse fim de semana da Fórmula 1 na Arábia Saudita. Velocidade CBN agora vai fazer uma pausa, porque fim de semana que vem a Fórmula 1 está de folga, então a gente dá uma descansada aqui também. Mas daqui a 2 semanas, a principal categoria do esporte a motor está de volta para o GP de Miami e a gente volta no dia 5 de maio, com todo o rescaldo, a análise e a repercussão do GP da Fórmula 1 de Miami, a 6ª etapa da temporada de 2025. Eu sou André Neto, fico por aqui, um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.